A paz do nosso Senhor Jesus Cristo, eu sou Veridiana Costa e estamos aqui hoje para mais um dia de leitura. Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por mais um dia de vida. Agradeço por sua bênção e por sua proteção. Muito obrigada, Senhor, pelos teus livramentos, Pai. Por favor, nos abençoe nesta leitura. Que cada palavra sua, Senhor, seja ensinamento em nossas mentes e em nossos corações, nos inspire e nos direcione sempre a Ti, em nome de Jesus. Primeiramente, eu gostaria de me desculpar, pois eu estava reparando que os vídeos anteriores eu acabei fazendo uma confusão aí em relação aos números dos capítulos, mas eu corrigi. Como eu falei, a cabecinha não funciona muito bem, e eu acabei me atrapalhando, né? Era até o outro era até o versículo 19, eu coloquei até o versículo 18, o outro era até o versículo 29, eu coloquei até o 30. Eu sei que eu baguncei tudo, mas eu acho que eu consegui corrigir tudo, né? Não sei, vamos ver. Se vocês perceberem algum erro aí, vocês comentem comigo, tá? Ah, e a propósito, consegui, né, no de ontem, né, que foi Jó, acho que é do 24 ao 30, eu comentei sobre o vídeo do rapaz, do Gabriel, né, sobre o testemunho dele, e eu deixei nos comentários o link de onde ele faz o testemunho. Fortíssimo. Então, se você puder, tiver um tempinho aí, dá uma olhadinha nesse vídeo, que realmente é algo muito forte, né? O testemunho dele realmente é muito forte. Existem muitos outros aí também. Teve um que eu recebi que, quando começou a contar as coisas, eu realmente não consegui assistir completamente, porque as coisas macabras que eles faziam durante os rituais satânicos, que eu não consegui. Eu sinceramente, ouvindo aquilo, me apavorou e eu não consegui assistir o vídeo por completo. Esse, no caso, foi um pastor que deu testemunho. Ele era, né? Ele era satanista e hoje, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, ele é pastor, né? Então ele deu testemunho de como era na época que ele servia ao Satanás. Nossa, coisa horripilante, misericórdia. Que essas coisas que a gente vai ver ainda na época de Judá, que a tribo que o povo de Judá blasfemou o templo de Deus ali, né, que eles fizeram desenhos horrores nas paredes. Isso não é nada perto, né, comparado ao que eu ouvi nesse testemunho. Então eu não tive, como dizem, eu não tive estômago para ouvir esse testemunho, mas o do Gabriel você pode ouvir, porque é forte, sim, mas não fala, mas não chega a ser coisas nojentas assim, né? Então dá realmente para você ouvir, dá para você acompanhar o testemunho dele. Realmente é muito forte e é bom, porque muitos ficam se perguntando o porquê, né, de tanta maldade no mundo, o porquê de tantas guerras e tal. E ali ele explica claramente, né, ali como ele viveu essa vida. Então ele explica claramente, mesmo com a dificuldade de idioma, né, porque ele não é brasileiro, então mesmo com a dificuldade de idioma, mas ele consegue explicar claramente o porquê dessas guerras, né, como que fala? O sacrifício de sangue inocente, né, para o demônio. Então, vale a pena a gente ouvir, porque é um aprendizado, né? É um aprendizado muito grande e serve para a gente refletir também, né? Que nós, os filhos de Deus, a gente não tem tanta devoção assim. A gente precisa nos devotar cada vez mais ao Senhor.
A gente precisa tirar um tempo. Eu falo por mim própria, né? Eu preciso tirar um tempo maior para o Senhor, não simplesmente só os vídeos, né? Eu tenho que tirar um tempo para mim, para conversar com o Senhor. Até à noite, as minhas orações não estão, confesso a vocês, as minhas orações não estão como antes, né? A saúde não está boa, então eu não consigo me concentrar, até mesmo na hora das orações me dá um branco, na hora que eu estou conversando com alguém dá branco, mas o pior é nas orações, né? De vez em quando dá um branco, eu não sei aonde eu estava, o que eu estava falando ali com Deus. Então eu preciso realmente me dedicar mais a Deus, né? E a gente vai continuar então no capítulo ou no livro de Jó, né? Que a gente está lendo. Agora é a vez de Eliú, ele tá acusando o Jó, né? E aqui Eliú acusa Jó de falar injustamente contra Deus no capítulo 34. Respondeu mais Eliú e disse: Ouve vós, sábios, as minhas razões. Vós entendidos, inclinai os ouvidos para mim, porque o ouvido prova as palavras, como o paladar experimenta a comida. O que é direito escolhamos para nós, e conheçamos entre nós o que é bom. Porque Jó disse: Sou justo e Deus tirou o meu direito. No meu direito me é forçoso mentir. Doloroso é a minha flechada sem transgressão. Que homem há como Jó, que bebe a zombaria como água e caminha em companhia dos que praticam a iniquidade e anda com homens ímpios? Porque de nada aproveita ao homem o comprazer-se em Deus. Portanto, vós, homens de entendimento, escutai-me. Longe de Deus esteja o praticar a maldade, e de Todo-Poderoso o cometer a perversidade. Porque, segundo a obra do homem, ele lhe paga, e faz a cada um segundo o seu caminho. Também, na verdade, Deus não procede impiamente, nem o Todo-Poderoso perverte o juízo. Quem lhe entregou o governo da terra? E quem fez todo o mundo? Se ele pusesse o seu coração contra o homem e recolhesse para si o seu espírito e o seu fôlego, toda a carne juntamente expiaria e o homem voltaria ao pó. Se, pois, há em ti entendimento, ouve isto, inclina os ouvidos ao som da minha palavra. Porventura o que odiasse o direito se firmaria, e tu condenarias aquele que é justo e poderoso? Ou dir-se-á a um rei perverso, ou aos príncipes ímpios? Quanto menos aquele que não faz acepção das pessoas, de príncipes, nem estima o rico mais do que o pobre, porque todas as obras são de suas mãos. Eles, num momento, morrem, e à meia-noite os povos são perturbados e passam, e os poderosos são tomados não por mão humana, porque os seus olhos estão sobre os caminhos de cada um, e ele vê todos os seus passos. Não há trevas nem sombra de morte, onde se escondam os que praticam a iniquidade, porque Deus não sobrecarrega o homem mais do que é justo, para o fazer ir a juízo diante dele. Quebranta aos fortes, sem que se possa inquirir, e põe outros em seu lugar. Ele conhece, pois, as suas obras, de noite os transtorna e ficam moídos. Ele os bate como os ímpios que são, à vista dos espectadores, porquanto se desviam dele e não compreenderam nenhum de seus caminhos, para fazer que o clamor do pobre subisse até ele, para que ouvisse o clamor dos aflitos. Se ele aquietar, quem então inquietará? Se encobrir o rosto, quem então o poderá contemplar?
seja para com um povo, seja para com um homem só, para que o homem hipócrita nunca mais reine e não haja laços no povo. Na verdade, quem a Deus disse: suportei castigo, não perecerei, o que não vejo, ensina-me tu. Se fiz alguma maldade, nunca mais a hei de fazer? Virá de ti como há de ser a recompensa, para que tu a desprezas? Faze tu, pois, e não eu a escolha. Fala logo o que sabes. Os homens de entendimento dirão comigo, e o homem sábio que me ouvir. Jó falou sem conhecimento, as suas palavras falta prudência. Pai meu, provado seja Jó até o fim, pelas suas respostas próprias de homens malignos, porque ao seu pecado acrescenta a transgressão. Entre nós bate palmas e multiplica contra Deus as tuas palavras. Né? Deus não pode ser afetado pelo mal nem pelo bem, no capítulo 35. Respondeu mais Eliú e disse: tens por direito dizeres: maior é a minha justiça do que a de Deus? Porque dissestes: de que me serviria? Que proveito tiraria mais do que do meu pecado? Eu te daria resposta a ti e aos teus amigos contigo. Atenta para os céus e vê, contempla as mais altas nuvens, que são as mais altas do céu do que tu. Se pecares, que efetuarás contra ele? Se as tuas transgressões se multiplicarem, que lhe farás? Se fores justo, que lhe darás ou que receberás ele da tua mão? A tua impiedade danificará outro tal como tu, e a tua justiça aproveitaria ao filho do homem. Por causa da grandeza da opressão, fazem chamar aos oprimidos, exclamam por causa do braço dos grandes. Porém ninguém diz: onde está Deus que me criou, que dá salmos durante a noite, que nos ensina mais do que ensinou os animais da terra e nos faz mais sábios do que as aves dos céus? Clamam, porém ele não responde, por causa da arrogância dos maus. Certo é que Deus não ouvirá a vaidade, nem atentará para ela o Todo-Poderoso. E quanto ao que dissestes, que o não verá, juízo há perante ele, por isso espere nele. Mas agora, ainda que a ninguém a sua ira visitasse, nem advertisse muito na multidão dos pecadores, logo Jó em vão abre a sua boca e sem ciência se multiplica palavras. Então, aqui Eliú está mostrando. Desculpa, gente, esse óculos aqui está meio complicado. Aí eu fico numa dificuldade, tenho dificuldade para a leitura. Eliú está mostrando aqui para Jó, né, onde Jó está errando, né? Porque Jó ele estava tentando se justificar a Deus. Mas Deus é Deus, independente da existência do ser humano, né? Foi Deus quem criou o mundo, foi Deus quem criou a terra, foi Deus quem nos criou. Então, se ele quisesse nos destruir, ele poderia nos destruir, né? Com tanta maldade no mundo, ele poderia acabar com o mundo num piscar de olhos, né? Então, que diferença faria para ele eu fazer o bem ou fazer o mal, né? Para Deus não faria diferença nenhuma. Poderia fazer diferença para as pessoas à minha volta, né? Porque se eu praticar o bem, por exemplo, eu vou estar ajudando as pessoas à minha volta. E se eu fizer o mal, também vou estar fazendo maldade às pessoas à minha volta. Mas para Deus não faz diferença nenhuma. Então, por isso, às vezes ele faz a prova exatamente por isso, né? Para provar a fidelidade, para saber se a pessoa realmente está dedicada ao Senhor, né? Se o seu coração está realmente inclinado ao Senhor, né?
E Eliú continua, né? Ele justifica a Deus no capítulo 36. Prosseguiu ainda Eliú e disse: Espera-me um pouco e mostrar-te-ei que ainda há razões a favor de Deus. Desde longe repetirei a minha opinião. Ao meu Criador atribuirei a justiça, porque na verdade as minhas palavras não serão falsas. Contigo está um pé, contigo está um que é sincero na sua opinião. Eis que Deus é muito grande, contudo ninguém despreza. Grande é a força de coração. Ele não preserva a vida do ímpio e faz justiça aos aflitos. Do justo não tira os seus olhos, antes estão com os reis no trono. Ali os assenta para sempre, e assim são exaltados. Se estando preso em grilhões, os detém amarrados com cordas de aflição. Então lhes faz bem saber a obra deles e as suas transgressões, porquanto prevaleceram nelas. E revela isso aos seus ouvidos para seu ensino, e diz-lhe que se convertam da maldade. E se o ouvirem e o servirem, acabarão seus dias em bem e os seus anos em delícias. Porém, se não o ouvirem, a espada serão passados e expirarão sem conhecimento, e os hipócritas de coração amontoam para si a ira. Amarrando-os ele, não clamam por socorro, a sua alma morre na mocidade e a sua vida perece entre os sodomitas. Ao aflito, livra da sua aflição, e na opressão se revela aos seus ouvidos. Assim também te desviará da boca da angústia para um lugar espaçoso, em que não há aperto, e as iguarias da tua mesa serão cheias de gordura. Mas tu estás cheio do juízo do ímpio. O juízo e a justiça te sustentam, porquanto há furor. Guarda-te de que não sejas atingido pelo castigo violento, pois nem com resgate algum te livrarias dele. Faria ele tanto caso das tuas riquezas ou dos esforços da tua força, que por isso não estivesses em aperto? Não suspires pela noite em que os povos sejam tomados do seu lugar. Guarda-te e não declines para a iniquidade, porquanto isso escolhestes antes que a aflição. Eis que Deus é excelso em seu poder. Quem ensina como ele? Quem lhe prescreveu o seu caminho? Ou quem lhe dirá, tu cometeste maldade? Lembra-te de engrandecer a sua obra que os homens contemplam. Todos os homens a veem, e o homem a enxerga de longe. Eis que Deus é grande, e nós o compreendemos, e o número dos seus anos não se pode esquadrinhar, porque faz miúdas as gotas das águas que, do seu vapor, derramam a chuva, a qual as nuvens destilam e gotejam sobre o homem abundantemente. Porventura pode alguém entender as extensões das nuvens e os estalos da sua tenda? Eis que estende sobre elas a sua luz e encobre os altos do mar, porque por estas coisas julga os povos e lhes dá mantimento em abundância. Com as nuvens encobrem a luz e ordena-lhe que não brilhe pela que passa por entre elas, o que nos dá a entender o seu pensamento, como também ao gado acerca do temporal que sobe. Agora Eliú fala sobre os grandes feitos de Deus no capítulo 37. Sobre isto também treme o meu coração e salta do seu lugar. Atentamente ouvi o movimento da sua voz e o sonido que sai da sua boca. Ele o envia por debaixo de todos os céus e a sua luz até os confins da terra. Depois disto, ruge uma voz.
ele troveja com a sua voz majestosa, e ele não os contém quando a sua voz é ouvida. Com a sua voz troveja Deus maravilhosamente, faz coisas grandes que nós não podemos compreender, porque a neve diz, cai sobre a terra, como também ao aguaceiro e a sua forte chuva. Ele sela as mãos de todo homem, para que conheçam todos os homens a sua obra. E as feras entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. Da recâmara do sul sai o pé de vento e do norte o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada e as largas águas se congelam. Também de umidade carrega as grossas nuvens e esparge as nuvens com a sua luz. Então elas, segundo o seu prudente conselho, se espalham ao redor, para que façam tudo quanto lhes ordena sobre a superfície do mundo habitável, seja que por vara ou para a sua terra, ou para a beneficência que a faça vir. A isto, ó Jó, inclina os teus ouvidos, põe-te de pé e considera as maravilhas de Deus. Porventura sabes tu como Deus considera nelas e faz resplandecer a luz da sua nuvem? Tens tu notícia do equilíbrio das grossas nuvens e das maravilhas daquele que é perfeito nos conhecimentos? Ou de como as tuas roupas aquecem quando do sul há calma sobre a terra? Ou entendestes com ele os céus que estão firmes como espelho fundido? Ensina-nos o que lhe diremos, porque nós nada poderemos pôr em boa ordem por causa das trevas. Ou ser-lhe-ia contado quando eu assim falasse, dir-se-lhe-á alguém isto, pois será devorado. Agora não se pode olhar para o sol, que resplandece as nuvens, quando o vento, tendo passado, o purifica. O resplendor de ouro vem do norte, pois em Deus há uma tremenda majestade. Ao Todo-Poderoso não podemos alcançar, grande é em poder. Porém, a ninguém oprime em juízo e grandeza de justiça. Por isso o temem os homens. Ele não respeita os que se julgam sábios de coração. Pois é, gente. Eu terminar a leitura aqui, porque amanhã Deus começa a falar com o Jó e a gente finaliza o livro. Mas realmente, olha quantas maravilhas Deus fez para nós e continua fazendo, né? Afinal de contas, todos os dias Deus nos abençoa com a vida, todos os dias Deus nos abençoa com o sol, com a luz, com a lua, com a noite, com a chuva. E agora, aí a pessoa às vezes até fala a chuva, mas olha só o que está acontecendo, né? Chuva demais em um lugar, chuva de menos em outro lugar. Mas isso não é Deus, isso não é culpa de Deus, porque Deus ele fez o mundo perfeito, né? Quando ele fez o mundo, estava tudo muito bem. A culpa é de quem isso? A gente joga lixo na rua, a gente joga lixo no rio. Aqui mesmo, em Itabuna, uma cidade de mais de 200 mil habitantes, tem apenas 1% de esgoto tratável. Imagina só. Então, onde esse esgoto é jogado? É no rio. Aí você reclama. Aí muitas vezes eu ando aqui, eu já vi sofás, já vi galões de água, já vi até vaso sanitário dentro dos canais, né? Do que a gente conhece em São Paulo, a gente chama de córrego, né? Que são os canais aqui. Aí no mar, o pessoal vai à praia, faz ali o seu lanche, tudo, e deixa tudo ali na areia. A maré sobe, a maré leva aquela sujeira embora, mas depois ela traz de volta. Então o que acontece? Nas enchentes, a água traz aquela sujeira toda de volta, né? Então
Aí a pessoa reclama, né? Porque jogou aquele monte de sujeira e quando a água traz de volta, a pessoa reclama porque tá trazendo a água de volta. Gente, eu não tô querendo justificar nada, não tô querendo condenar ninguém, muito menos julgar alguém, mas a gente tem a nossa parcela de culpa. Aí fala, mas o governo não faz isso, o governo não faz aquilo. Realmente, o governo tem muita coisa para fazer, mas a gente também tem que fazer a nossa parte. Deus deu o mundo perfeito para a gente. Nós, é nossa culpa como o mundo está hoje, né? Aquecimento global, né? Tantas porcarias que a gente joga no ar. Então, a gente tem que ter consciência também que o mundo é um quebra-cabeça, cada um tem a sua parte. Se um não fizer a sua parte, o mundo não está completo. Aí você pensa, você joga um papelzinho de bala no chão, você pensa, um papelzinho não vai fazer diferença. Mas imagine só, 1.000 pessoas pensando a mesma coisa. Lembra quando, aquela seca tremenda que teve, que o rio Tietê realmente teve um pedaço dele que ficou realmente sem água nenhuma? Quantas toneladas de garrafa PET foram tiradas de lá? Toneladas de garrafa PET, imagine, plástico, um negócio tão leve. E foram toneladas, eu não me lembro quantas toneladas, mas foram toneladas que foram tiradas. Não dava para andar ali, porque não tinha como pisar, que se pisasse ali caía, porque eram muitas garrafas ali. Então a gente tem que fazer a nossa parte também para cuidar do mundo, né? E Jó aqui está mostrando, aliás, Eliú está mostrando aqui para Jó, né? Você é um ser tão insignificante querendo se justificar para Deus. Deus fez uma maravilha dessas e você se achando justo, né? Justo é Deus, Deus é o único justo. Nós não somos justos. Pelo contrário, né? Deus diz que a malignidade já vem na meninice, né? Ou seja, a maldade já nasce dentro da gente, quando a gente nasce, né? Inclusive eu vi o teste uma vez, passou na TV, de crianças, né? Fizeram uma brincadeirinha ali para ver a reação das crianças, né? Em relação a isso, se a criança ela tem noção do que é certo, do que é errado. E realmente foi demonstrado isso, que a criança de pequenininha, de ali deve ter 1 ano e pouquinho, mais ou menos, e ela já demonstrava o entendimento ali do que era certo e do que era errado. São poucos os que defendiam o errado. Acho que de 10 foi 1 ou 2 que defendeu o errado. Os outros defenderam o que era certo. Então, a gente tem esse mal dentro de nós. Essa autojustificativa. A gente quer se autodefender, né? Se justificar. Nossa, aí ficou errado. Se justificar também é demais. A gente quer se justificar pelos nossos maus hábitos, né? Agora eu falei certo. E a gente não pode fazer isso, pelo contrário, a gente tem que andar certo. Então, chupou uma balinha, põe dentro o plástico no bolso, o plástico dentro da bolsa, põe o plástico em algum lugar, até chegar em casa. Eu sempre fiz isso, desde pequena eu tenho esse costume, eu não jogo na rua. Chupei um picolé na rua, seguro o palitinho, quando vejo uma lixeira ou um saco de lixo em algum lugar em frente a uma lanchonete, eu vou lá e jogo. Eu sempre tive esse costume. Foi alguém que me ensinou? Não, tive esse costume por mim mesmo, porque eu sei que lugar de lixo é no lixo. Eu não quero que alguém venha na minha casa, tá comendo, jogue lixo no chão. Então, na rua também não, né? Então, tem lugares, acho que, não sei se é nos Estados Unidos, que se uma pessoa jogar lixo na rua, você é multado. Imagina se no Brasil fosse assim. Olha só, mas no Brasil não funciona nem o sistema prisional, quanto mais se fosse pessoa física, né? Se fosse coisas mais simples assim, né? Imagina só. Mas já prolonguei demais o vídeo de novo, né, gente? Senhor Deus e Pai, glorificado e exaltado é o teu santo nome. Muito obrigada, Pai, por tua palavra, por tua mensagem, Senhor. Obrigada, Senhor, pelas grandezas que o Senhor tem feito por nós, Pai.
Não somos merecedores, mas o Senhor sempre nos apoiando, nos direcionando, nos protegendo, nos abençoando, Pai. Eu peço a Ti por essa pessoa que está orando comigo, Pai. Manifeste o Teu poder na vida dela, Senhor. Toque em sua saúde, toque em suas finanças, Pai. Toque em sua vida emocional, toque em seu psicológico, Pai. Toque em seu espírito, Senhor, para que ele se liberte para Ti, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Eu peço a Ti por toda a minha parentela, por toda a parentela de meu esposo. Derrama a Tua unção sobre cada um deles, Pai. Manifeste o Teu poder na vida de cada um e traga todos para o Seu caminho, Pai. Peço a Ti pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, que os Teus anjos estejam direcionando cada um deles de acordo à Tua vontade, Pai. Peço a Ti pelos Teus filhos, Pai. Por favor, nos capacite cada vez mais para proclamarmos o Teu Evangelho, Senhor. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Jesus Cristo esteja em seu coração e que Deus abençoe.